Prova da UFSC, do vestibular 2019/2, prova amarela. Primeiro item diz assim: se A é um subconjunto dos números reais e a função que leva de A para R é dada pela expressão, tá ali, vocês estão vendo, então existem 4 valores reais de x pertencente aos inteiros, 4 valores inteiros, então, tais que f de x é maior ou igual a zero. Então a gente quer analisar f de x maior ou igual a zero, né? A gente quer fazer essa análise aqui, e a gente quer então decidir se é verdade que existem 4 valores inteiros, né, que estão dentro do conjunto solução dessa inequação aqui, né? Então tá, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou chamar a parte de cima de A, eu vou chamar a parte de baixo de B e eu vou analisar os sinais delas. Para a parte A, o que a gente tem? A gente tem a função, que eu posso chamar de g de x, sendo menos 4x ao quadrado menos x mais 5, tá? Bom, como o nosso coeficiente A é negativo, é uma parábola voltada para baixo, o gráfico. Agora vamos procurar pelas raízes da função g. Procurando pelas raízes, eu vou encontrar então, deixa eu ver, né, por Bhaskara, 1 mais ou menos raiz de 1 menos 4 vezes A vezes C, vai acabar dando mais 80, né? Dividido por menos 8. Aí eu estou com 1 mais ou menos 9, dividido por menos 8. Então, uma raiz está dando 1 mais 9, que é 10. 10 dividido por menos 8 fica menos 10 oitavos, que é menos 4 quintos, né? Que é a mesma coisa que menos 0,8. A outra raiz é 1 menos 9, que dá menos 8, e dividido por menos 8 dá certinho 1. Portanto, o nosso gráfico ele tem o seguinte esboço, né? Parábola voltada para baixo, uma raiz é menos 0,8, desculpem, e a outra raiz é igual a 1. A minha parábola ela é negativa antes e após as raízes, e entre elas a minha parábola é positiva. Agora eu vou fazer a mesma análise porque eu chamei de função b ali, mas que agora eu vou dar um nome, vou chamar ela de h de x. É a função x ao quadrado menos x mais 3. Reparem que essa função ela é côncava para cima, porque o coeficiente a é positivo. As raízes, acho que eu vou tentar chutar elas por soma e produto, né, para ganhar tempo. Então eu preciso pensar em dois números que multiplicados dão o c, e somados tem que dar 1, né, tem que dar o b com sinal contrário, né, ou menos b dividido por a. Bom, mas não vai dar muito certo, né? Não vou achar essa solução aqui, será? Não, não vou. Então, se eu não vou achar essa solução, então eu vou ver o que está acontecendo aqui com o delta, né? Com a Bhaskara. O meu delta do discriminante da Bhaskara, ele é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Opa! E aí eu tenho menos 4 vezes 1 vezes 3 dá menos 12. Então isso quer dizer que meu delta é negativo. Então quer dizer que a minha parábola não tem raízes, tá? E se ela não tem raízes, ela é sempre positiva. Sempre positiva. Ela está o tempo todo em cima do eixo, certo? Bom, agora o que a gente tem que fazer é fazer uma análise completa aqui das duas coisas juntas, né? Na verdade, se a parte de baixo, galera, fica sempre positiva, né? Quer dizer que esse denominador aqui ele é sempre positivo. Então, quem vai definir o sinal é o carinha ali de cima, né? O que eu quero mesmo? Eu quero que a minha função seja maior ou igual a zero. Quem vai definir o sinal vai ser a expressão a. Então, o sinal fica definido aqui. Se eu quero que a minha função seja maior ou igual a zero, então eu tenho o quê? Eu tenho esse intervalo aqui de possibilidades, tá? Então, o meu x, né, que satisfaz f de x maior ou igual a zero, é o meu x maior ou igual a menos 0,8 e menor ou igual a 1, tá? Então, quem são os números inteiros que tem aí nesse intervalo, né? Para a gente ver se realmente existem 4 valores, como disse a questão. Os números inteiros são o 0, né, que está um pouquinho antes ali do menos 0,8, e o 1. Então, são apenas 2 números inteiros. Então, a afirmação ela está errada. Ela é falsa, tá bom? Então, a número 1, ela é falsa. Então, vamos considerar ela na soma. Vamos ver o próximo item. Item 2. Se a função f dada por f de x igual a módulo de x mais módulo de x menos 3, se ela é constante no intervalo que vai de a até b, então a mais b é 3. Vamos ver se isso é verdade.
Vamos lembrar então, né, que o módulo de x ele é igual ao próprio x se esse x for positivo ou for zero. Porém, ele vai ser o oposto do x se esse x for negativo. Opa, negativo, só menor que zero, tá? E o módulo de x menos 3 segue a mesma lógica, tá? Ele é igual ao próprio x mais 3 se esse cara que está aqui dentro ele for positivo ou for zero. Isso significa que o meu x teria que ser maior ou igual a 3. Agora, ele vai ser o oposto, ele vai acabar sendo 3 menos x se o meu x for menor do que 3. Tá? Com isso, a gente precisa fazer a seguinte análise. Eu vou ter 3 tipos de função. Uma é para valores menores do que 0, uma para valores entre 0 e 3 e uma para valores maiores do que 0. Tá? Eu vou ter 3 tipos de função. Vamos analisar os 3 tipos, né? As 3 expressões de f de x. Tá? Para valores de x que estão menores ou iguais a 0, né? Menores ou iguais a 0, o que vai acontecer? Eu vou selecionar, vou botar menor do que 0, né? Menor do que 0, eu tenho o menos x, né? E menor do que 3, eu tenho 3 menos x. Então, estou somando, né, as duas coisas. Então, minha função está dando 3 menos x com menos x, está dando 3 menos 2x. Tá? Isso não é uma função constante. Então, para valores menores do que 0, a função se comporta como essa reta aqui. Se comporta como essa estrutura. Agora, vamos lá. Aqui, entre 0 e 3. Né? Se o x for 0, então, podendo ser 0, então, podendo ser 0 ou mais, mas não podendo ser 3, não podendo ser, o que a gente tem? A gente tem aqui a minha função sendo, deixa eu ver, se o x é maior ou igual a 0, então é x, mas se o x é menor do que 3, eu tenho 3 menos x. Então, eu estou somando x com 3 menos x. E aí a minha função ficou uma função constante no 3. Tá? No 3. E aí é isso que eu quero, né? Eu queria uma função constante. Tá? Se eu pegar valores maiores ou iguais a 3, eu vou poder usar esse carinha aqui, né, para o segundo módulo. E, bom, se for maior ou igual a 3, com certeza é maior do que 0, então eu vou usar esse carinha aqui. Então, eu estou com x menos 3 mais x. Então, nesse caso, a minha função, só fazer uma separaçãozinha aqui, nesse caso, né, no caso de que x seja maior ou igual a 3, a minha função ela é igual a x mais x menos 3, fica 2x menos 3. Reparem que quando eu pego o próprio 3, né, que é quando eu vou usar essa função aqui, eu estou fazendo 2 vezes 3, 6 menos 3 dá 3, quer dizer que deu o mesmo resultado ainda dessa. Né? Isso quer dizer que a f de x fica igual a 3, ó, percebam que f de x então fica igual a 3 para todo x que pertence ao intervalo que vai desde o 0 até o 3. Porque ela era constante desde o 0 até logo antes do 3, ela era constante. Constante sempre dando 3. E quando a gente foi para a nova função, que é a função para valores a partir do 3, ainda no 3 ela continua dando 3. Então quer dizer que ela fica igual a 3 durante todo esse intervalo. Então esse é o intervalo que eles mencionaram. Então isso quer dizer que o A é 0, o B é 3 e a soma realmente dá 3. Então está certa a afirmação, o item que vale 2 na soma. Tá? É verdadeiro. Então nossa soma está somando 2 por enquanto. Próximo item. Se uma função de reais para reais ela é uma função g de x dada por 1 sobre... aliás, se f de x é uma função real, então g de x estipulado desse modo não é uma função ímpar, nem é uma função par. Será que é verdade? Vejamos. Né? Bom, para ser função par, né, galera, o que acontece? Eu preciso trocar o meu f de x, meu x, né, para ser função par. Eu preciso que f de x seja igual a f de menos x. E para ser função ímpar, eu preciso que f de x seja igual a menos f de menos x. Tá? Então, temos essas duas definições aqui para função par e função ímpar. Vamos testar. Deixa eu ver o que acontece quando eu coloco g de menos x.
na função g. Nós queremos decidir se a função g ela é par ou ímpar. A afirmação diz que não é nenhuma coisa nem outra. Vamos ver. Vou botar aqui o menos x no lugar do x. Então, minha função vai acabar ficando assim, ó. Aqui vai ficar f de menos x. E aqui vai ficar f de menos x. Eu acabei de substituir onde tinha x, eu coloquei menos x. O que vai dar para melhorar aqui, né? Vai dar para a gente fazer o seguinte. Eu vou ter f de menos x aqui, né? E aqui eu tô com menos, e aí aqui esses dois aqui vai virar mais, né? Eu tô com menos f de x, então. Tá? Agora reparem uma coisa. Esse carinha aqui, né? Ele é exatamente o oposto desse carinha aqui, certo? Porque nesse eu tinha o f de x positivo e o f de menos x negativo. E agora eu estou com o contrário, né? Então, quer dizer, esse carinha aqui, ele é o oposto daquele lá. Então, eu posso escrever que o g de menos x, ele é a mesma coisa que o oposto, né? Vamos botar assim, o oposto do anterior, de f de x menos f de menos x. Bom, esse sinal de menos, se eu quiser, eu posso puxar ele para cá. E puxando ele para ali para trás, acho que fica mais evidente que acabou voltando a aparecer a função g aqui. Ora, o que nós então percebemos? Isso aqui, galera, deixa eu ver se eu consigo aqui destacar com uma nuvenzinha. Isso aqui, essa nuvenzinha aqui, é a função g. Então, nós concluímos que, ao trocar o x por menos x, nós chegamos em menos g de x. Então, isso significa que a função ela é ímpar. Então, o teste do negativo nos levou a uma função ímpar. E estava dizendo que não é função ímpar nem par. Então, está errado o item 4. O item 4 é falso. Por enquanto, a nossa soma apenas está somando o 2. Vamos ver o próximo item. Existe um x real tal que x elevado na log de x mais 4 ao quadrado na base x é igual a 25. Vejamos se tem como ser verdade isso, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos ver se existe esse x real que faz com que isso aconteça. Bom, eu poderia aqui aplicar que talvez um log... Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos trocar os dois de lado, tá? Então, eu vou trocar, vou escrever 25 é igual... Peraí que eu estou me atrapalhando aqui. 25 é igual a x elevado na log na base x de x mais 4 ao quadrado. Só troquei os dois de lado. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou entender que antes, né, voltando no tempo, eu tinha um log na base 25, perdão, um log de 25, e do lado de cá eu tinha um log desse modo. E vamos supor que esse x aqui, antes, tipo, voltando no tempo, ele estava aqui, ó. Faz sentido, não faz? Tá? Então, eu posso dizer que isso é verdade, ok? Lembrando, né, que esse meu x aqui, né, que está aqui embaixo, ele tem que respeitar as condições de existência, então ele tem que ser um número maior do que 0 e diferente de 1. Tá, vamos continuar a nossa brincadeira. A partir dessa igualdade, eu tenho que, se o meu x ele respeita isso, né, ele precisa respeitar, então eu posso cancelar aqui e teria a igualdade de que 25 é igual a x mais 4 ao quadrado. Vou trocar de novo os dois de lado aqui para ficar mais tranquilo para a galera. Agora eu posso pegar esse quadrado e passar ele para o outro lado, né? Só que daí, como eu tenho uma incógnita ao quadrado, eu não sei quanto é que é o resultado do parênteses, eu preciso assumir duas possibilidades, a positiva e a negativa. Tá? Então, o quadrado vai para o outro lado como operação inversa, mas eu coloco mais ou menos antes. E aí, então, eu tenho mais ou menos 25 e eu tenho duas possibilidades, tá? Possibilidade 1 é que x mais 4 é igual a 5, consequentemente, x é igual a 1. Possibilidade 2, x mais 4 é igual a menos 5. Nesse caso, o x seria igual a menos 9. Porém,
os dois x encontrados, os dois valores de x encontrados, não respeitam as condições de existência. Um deles é negativo e o outro é igual a 1, e isso está proibido nas condições de existência do logaritmo, tá? Então a gente não vai conseguir nenhum valor de x. E disse que existe, mas a verdade é que não existe, tá bom? Então está errada essa questão. Então aqui a questão não digo, né, mas o item é falso. Então não vai entrar na contagem, só o 2 entrou até agora na contagem. Item 16. Se a função f de reais, com esse contradomínio aqui, ó, de menos 1 até o infinito apenas, ela é dada pela função 4 elevado a x menos 1. Então f é bijetora, e f na menos 1 de menos 1 meio é igual a menos 1 meio. Tá? Bom, para ver se a função é bijetora, o que eu preciso cuidar? Eu preciso cuidar para que eu não tenha dois y, um y sendo imagem de dois x diferentes, né? Eu não posso ter isso, senão eu não tenho a injetividade, né? A injetividade é que cada y tem que ser y de um único x, tá? Isso é injetividade, cada y ser y de um único x. E a sobrejetividade é todos os y do contradomínio, todos eles participarem da função, né? Quando a imagem ela é igual ao contradomínio. Então, quando acontece as duas coisas, quando a função ela é injetora e ela também é sobrejetora, então ela é bijetora. Tá? E só funções bijetoras é que são inversíveis, é que apresentam a inversão, né? Podem ser invertidas. Tá? Vamos ver se isso é possível. Bom, eu vou tentar fazer o gráfico dessa função e eu acho que a resolução gráfica pode ser mais rápida. Tá? Primeiro de tudo, eu vou te lembrar que a função exponencial ela é crescente quando a base ela é maior do que 1. Então eu vou começar trabalhando com uma função que eu vou chamar de f1, que vai ser simplesmente 4 na x. Tá? Ela é crescente e ela corta o eixo y no 1. Ela nunca encosta no eixo x, mas ela nunca para de descer de uma forma agoniante. Tá? Bom, então, uma forma de testar se a função ela é injetora é a gente fazer o teste dos cortes horizontais. Imagina cortes horizontais, né, batendo no gráfico. Cada corte só pode bater na curva do gráfico uma vez. Se algum corte bater duas vezes, como por exemplo acontece com uma parábola, né, um corte horizontal bate duas vezes, então isso significa que a função não é injetora. Né, uma parábola não é injetora. Tá? Mas essa função ela é injetora, porque qualquer corte horizontal vai bater só uma vez no gráfico. Então ela é injetora. Resta ver se ela vai ser sobrejetora. Mas primeiro deixa eu fazer o deslocamento. Esse menos 1 é longe da expressão, não pertinho do x, mas longe, tá? Esse menos 1 atribuído a toda a expressão. Eu tenho f de x igual a 4x. Aí eu pego toda a minha função 4x e tiro 1 dela. Esse menos 1 ele vai fazer todo o gráfico descer uma unidade, como se toda a curva, de modo rígido, sem amassar, sem dobrar, sem modificar a curva, ela apenas desce uma unidade. O que acontece com o gráfico, portanto? O gráfico ele não vai mais cortar no 1. Ele vai descer uma unidade, ele vai cortar no 0. Tá? E aquele comportamento gráfico continua. Só que agora, em vez dele ter essa aproximação estranha do eixo x, né, a gente diz que o eixo x é o que a gente chama de assíntota horizontal. Uma reta que atrai o gráfico para ela, mas o gráfico nunca encosta nela. A gente vai ter a nossa assíntota horizontal, que estava aqui, a gente vai ter ela também descendo uma unidade e, portanto, ela vai estar posicionada aqui no menos 1, a nossa assíntota horizontal. Então, nosso gráfico ele é atraído para ela, mas ele nunca vai encostar nela. Bom, isso significa que a imagem da minha função serão todos os pontos do eixo y maiores do que menos 1. Mas o menos 1 não vai participar da minha imagem, porque, pela ideia aqui da função, ela não pode chegar a ser igual a menos 1, tá? Então, a gente acaba descobrindo que a nossa imagem ela é dada pelo conjunto que vai aberto do menos 1 ao infinito. E aí a nossa imagem ficou exatamente igual ao contradomínio que foi dado aqui. Então, a nossa função ela tem a imagem igual ao contradomínio, ela é sobrejetora, ela é bijetora, e está certo até aqui o item. Agora falta revisar essa parte. Bom, para isso, o que eu vou fazer? Agora eu vou usar uma ideia muito interessante, tá? Eu tenho aqui o pedido de fazer o cálculo de f-1 de menos 1 meio.
E o que é isso? Isso seria pegar a função inversa da função f, que eu ainda não tenho, e então substituir o menos 1 meio na função e verificar se o resultado vai dar menos 1 meio também. Bom, isso significa que eu estou indo na função inversa, estou injetando nela o x valendo menos 1 meio e estou querendo ver se a saída dela, né, o y de saída dela, será esse y aqui, que coincidentemente também vale menos 1 meio. Mas lembra que a função inversa ela faz o caminho contrário que a função normal faz. Então, se tu está botando essa entrada na função inversa e está tendo essa saída, bom, uma forma de verificar se isso é verdade é testar na função inversa de modo invertido. Ou seja, na função normal, desculpem, esse cara que é uma saída vai ser uma entrada. E esse que é uma entrada vai ser uma saída. Então eu posso ir na função normal, pegar a saída esperada da inversa e colocar ela como entrada da função normal. Ou seja, deixa eu ver se eu tenho uma tela nova aqui. Tenho. Eu vou na minha função f de x igual a 4 elevado a x menos 1 e eu vou colocar nela a saída, que coincidentemente também é menos 1 meio. Tá? Então vamos lá. 4 elevado a menos 1 meio menos 1. Isso acaba dando 1 sobre 4 na 1 meio, porque o expoente negativo pode ter essa interpretação. O expoente fracionário é entendido também como uma raiz quadrada. A raiz quadrada de 4 ela é 2. E 1 meio menos 1 acaba dando menos 1 meio. Então o item é verdadeiro. Então estamos no item 16, né? O item 16 é verdadeiro. E é o segundo item verdadeiro, porque o item 2 também foi a nossa soma parcial, por enquanto. Ela está aqui em 2 mais 16 igual a 18, mas eu não sei se tem mais algum item ainda pra gente. E tem o item 32 agora. Considere a função f de r para r definida por f de x é igual a 2 vezes o seno de 3x. No intervalo aberto de 0 até 2π aberto, o gráfico da função f intersecta o eixo x em 5 pontos. Vamos ver se isso é verdade. Bom, eu vou começar com o gráfico original do seno, né, de 0 a 2π. E o gráfico original do seno ele faz assim, ó, ele parte da origem, sobe até 1, volta para a origem exatamente no π, faz a mesma coisa na parte de baixo, volta para a origem no 2π e vai ficar repetindo infinitamente esse movimento. Também faz isso para trás. Tá? O máximo que ele atinge é 1 e o mínimo que ele atinge é menos 1. Isso é a função original do seno, o seno natural, sem nenhuma modificação. Seno de x apenas. Tá? Bom, mas agora nós temos duas modificações, esse 2 e esse 3. Como a gente quer cortes no eixo x, esse 2 não vai influenciar em nada, porque esse 2 ele é a amplitude. Ele quer dizer que esse gráfico ele vai subir até o 2 e descer até o menos 2. Eu estou esticando o gráfico e dobrando o alcance dele para cima e para baixo. Então, o gráfico de f de 2 vezes seno, ele vai subir até o 2 e vai descer até o menos 2. Tá bom? Agora, esse 3 multiplicando, ele altera o período. E o período, né, é o comprimento aí da ondinha se eu fixar uma onda em um movimento assim. Né? Então, o que acontece? Aqui, para eu poder decidir qual é o novo período, já que esse cara altera o período, o que eu vou poder pensar? Uma outra forma de pensar é o seguinte, se o 3 está multiplicando x, então quer dizer que ele vai dividir o período natural. Ou seja, o novo período da função, quer dizer, o novo espaço necessário no eixo x para que uma curva inteira do seno se desenhe, ele vai ser 2π, que é o período original, dividido por 3. Se um número multiplica o x, então ele vai dividir o período. Uma outra ideia legal é entender que esse multiplicador ele também é a frequência. Então ele também é a frequência. O que é isso, Diego? Né? A gente está falando de onda. Então essa frequência aqui, ela é o número de ondas que vão ocorrer fixando um período de 2π. Ou seja, no mesmo período de 2π, em vez de ter uma onda só, como aconteceu no nosso caso natural, nós vamos ter 3 ondas. Eu gosto mais dessa explicação. Então, 1, 2, 3. Tá? Esse aqui não vai contar e nem esse.
porque o nosso intervalo é um intervalo aberto. Mas a pergunta é, a questão afirma que a função vai intersectar o eixo x em 5 pontos nesse intervalo, no intervalo aberto de 0 até 2π. Vejamos. 1, 2, 3, 4, 5. Está correta a afirmação. A afirmação, então, é verdadeira. E acho que agora a gente terminou. Terminamos. Então, a soma ficou 32 mais 18, 50. Essa é a soma para a questão número 25. Certo, galera? Então, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau!